Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 5 de agosto de 2026, quarta-feira. A Igreja, Povo de Deus. Continuamos a reflexão sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Iniciamos ontem. Hoje meditamos sobre o segundo capítulo dedicado ao povo de Deus. A grande parcela dos batizados, 99% da Igreja. Deus que criou o mundo e a humanidade e deseja salvar todos os homens, realiza sua obra de salvação na história, escolhendo um povo concreto e habitando nele. Por isso ele chama Abraão, prometendo-lhe uma descendência numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. Gênesis 22, 17 e 18. Com os filhos de Abraão, depois de os ter libertado da condição de escravidão, Deus faz uma aliança, acompanha-os, cuida deles, reúne-os sempre que se perdem. Portanto, a identidade desse povo é dada pela ação de Deus e pela fé nele. Ele é chamado a tornar-se luz para as demais nações, como o farol que atrairá a si todos os povos, a humanidade inteira. Isaías 2, de 1 a 5. O Concílio Ecumênico Vaticano II afirma que todas estas coisas aconteceram como preparação e figura da nova e perfeita aliança que em Cristo havia de ser estabelecida e da revelação mais completa que seria transmitida pelo próprio Verbo de Deus feito carne. Com efeito, é Cristo, que na dádiva de seu corpo e sangue reúne em si mesmo e de modo definitivo este povo. Ele já é composto por pessoas provenientes de todas as nações, está unificado pela fé nele, pela adesão a ele, pelo viver da sua própria vida, animado pelo Espírito do ressuscitado. Esta é a Igreja, o povo de Deus que aure a própria existência do corpo de Cristo e que é ele próprio o corpo de Cristo, não um povo como os outros, mas o povo de Deus, convocado por ele, formado por mulheres e homens provenientes de todos os povos da terra. O seu princípio unificador não é uma língua, uma cultura, uma etnia, mas a fé em Cristo. A Igreja é, portanto, segundo uma maravilhosa expressão do Concílio Vaticano II, assembleia de quantos se voltam com fé para Cristo. Trata-se de um povo messiânico, precisamente porque tem como cabeça Cristo, o Messias. Aqueles que jazem parte dele não se vangloriam de méritos nem de títulos, mas apenas do dom de ser em Cristo e por meio dele, filhas e filhos de Deus. Portanto, antes de qualquer tarefa ou função, o que realmente importa na Igreja é estar enxertado em Cristo, ter por graça filhos de Deus. Como cristãos, este é também o único título honorífico que deveríamos procurar. Estamos na Igreja para receber incessantemente a vida do Pai e para viver como seus filhos e irmãos entre nós. Consequentemente, a lei que anima as relações na Igreja é a lei do amor, tal como o recebemos e experimentamos em Jesus, e a sua meta é o reino de Deus, para o qual ela caminha com toda a humanidade. Unificada em Cristo, Senhor e Salvador de todos os homens e mulheres, a Igreja nunca pode fechar-se em si mesma, mas está aberta a todos e é para todos. Se lhe pertencem os crentes em Cristo, o Concílio recorda-nos que ao novo povo de Deus todos os homens são chamados. Por isso esse povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo e por todos os séculos, para se cumprir o desígnio da vontade de Deus, que no princípio criou uma só natureza humana e resolveu unir todos os seus filhos que estavam dispersos. Portanto, até aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão, de certa forma, orientados para o povo de Deus. E a Igreja, cooperando para a missão de Cristo, é chamada a propagar o Evangelho em toda parte e a todos, a fim de que todos possam entrar em contato com Cristo. Isso significa que na Igreja há e deve haver lugar para todos, e que cada cristão é chamado a anunciar o Evangelho e a dar testemunho em todos os ambientes onde vive e trabalha. É assim que este povo mostra a sua catolicidade, acolhendo as riquezas e os recursos das várias culturas e, ao mesmo tempo, oferecendo-lhes a novidade do Evangelho para purificar e elevar. Nesse sentido, a Igreja
é una, mas inclui todos. Assim a descreveu um grande teólogo, Henri de Lubac. Única arca da salvação deve acolher na sua vasta nave todas as diversidades humanas. Única sala do banquete, os víveres que distribuiu são tirados de toda a criação. Túnica inconsútil de Cristo. Ela é também, e é a mesma coisa, a túnica de José, com muitas cores. É com um grande sinal de esperança, sobretudo nos nossos dias atravessados por tantos conflitos e guerras, saber que a igreja é um povo no qual convivem em virtude da fé mulheres e homens de diferentes nacionalidades, línguas ou culturas. É um sinal inserido no próprio coração da humanidade, apelo e profecia daquela unidade e paz a que Deus Pai chama todos os seus filhos e filhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.